Começando mais um TOCast, o podcast da Toca Pet Escola, onde convidamos especialistas em um tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui o fera, que é o Luiz Ramalho. Bem-vindo, Luiz. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos lá mais uma vez. Estou acompanhando direto vocês fazerem podcast. Excelente. Legal demais, cara. Isso aí traz uma proximidade com o público, tanto para quem já conhece bastante, quem não conhece, quem está querendo entrar na área. Então, parabéns para vocês aí. Muito bom. O Luiz, eu estou ensaiando fazer essa entrevista com ele já faz um tempo, porque ele é médico veterinário, cirurgião e especialista em anestesia, além de ser músico e outras atividades. O cara é multifunções. Mas hoje nós vamos focar bastante no tema de anestesia, Legal. Porque é um tema um pouco curioso para quem é leigo, quem é fora, no sentido de geralmente as pessoas veem os veterinários apenas como atendimento. Uhum. Mas tem a parte de cirurgia, que é um pouco mais não tão divulgada, e depois o médico, o anestesista, que é mais preciso ainda. Minha dúvida é, como surgiu essa sua vontade de começar a ser anestesista? Então, foi assim, eu entrei na faculdade na veterinária sem intenção nenhuma do que ser, né? Eu vou trabalhar com a parte clínica, né? Uhum. Vou ser clínico, ter minha clínica, como todo mundo sonha quando entra na faculdade. É o caminho tradicional. Quero ter uma clínica, aquela coisa toda. Quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tive a aula de anestésio, anestésio, cirurgia, parte toda, eu me interessei demais. E aí ali eu vi que eu falei, putz, acho que, deu aquela né? Sim. Curti isso aí, cara. Foi Achei picado interessante, ali, né? bicho, vou começar a ir atrás. E comecei a ir atrás, cara. Eu tive um professor fantástico na faculdade, João Francisco. E eu acompanhei ele e comecei a acompanhar ele em quase tudo, assim, né? Ele que abriu o mundo pra você, essa visão? Isso, assim, a turma não gostava muito dele, que ele pegava muito no pé e tal. Mas, assim, pra quem gostava na matéria, cara, aquilo ali, pra mim, foi ali. Ali eu achei que... Eu falei, puta, eu vou ser anestesista. Imagina. Aí eu comecei atrás, né? Mas fazendo a faculdade e tal. E a parte cirúrgica sempre me interessou muito também. Bacana. E quando eu me formei, já comecei a fazer alguns cursos já. Conheci uma anestesista de Campinas, a Érica Cavalhauskas, excelente pra mim, uma das melhores. Foi a minha tutora, foi a que me ajudou demais, assim, né? Que legal. E aí eu comecei também a acompanhar ela um bom tempo, sabe? Mesmo Sim. depois de formado, fazendo estágio com ela um bom tempo. E as portas foram se abrindo, né? Fazendo curso, ela me indicando, muitos cursos para fazer. Viajamos junto, fomos para Santos já fazendo curso junto, ela já formada há muito tempo, e ela sim fazendo curso, eu indo atrás dela, foi um espelho assim, né? Ela foi me espelhando nela. E aí foi, cara, a anestesia entrou na minha vida que... Esse é um mundo muito mais profundo, né? Conversando contigo, eu notei que era muito mais complexo do que eu imaginava, cara. Eu também achava que era bem mais fácil, né? Eu imaginava que era um pouco mais simples, né? Que é o que a maioria pensa que é. Sim, muitos clínicos, muitos cirurgiões, tal, aquela coisa assim, pensam que é muito mais fácil. Até quem não se formou ainda acha que não é tão profundo igual a gente trabalha, do jeito que a gente faz, né? Uma responsabilidade enorme, né? Cara, não tem jeito. Assim como a responsabilidade do clínico, do cirurgião, mas o animal entra para a cirurgia vivo, né? Sim. Eu tenho que devolver ele vivo. Então, assim, às vezes é um procedimento muito simples, uma castração. O animal está tudo bem, os exames estão todos ok, o tutor me deixa no meu colo. E muitas vezes o tutor fala, cuidado com meu filho. É um filho da pessoa, então, assim, né? a gente fica numa responsabilidade muito grande. Não que o cirurgião não tenha essa responsabilidade. Claro, com certeza. O clínico também não. Mas a gente fica numa situação complicada, né? Eu me coloco no lugar deles. Eu deixando o meu animal quando eu levo o meu animal para operar, eu não anestesio e não opero. Eu chamo o anestesista, eu chamo um cirurgião. Aí o pessoal fala, Luiz, que frescura. Eu falei, não é, porque o meu sentimento... Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, né? Que legal. E além dos meus 3 filhos, eu tenho mais 6 bichos. Mesmo? Então, assim, é meu filho, são meus filhos. Com certeza. Então, assim, se eu deixo para outra pessoa fazer, eu também fico, putz, e aí, ó, cuidado aí, claro. Cuidado com o meu animal, hein? Então, assim, é complicado. Tem uma relação afetiva ali na hora. É complicado, mas é bacana, cara. É um desafio diário. A cada anestesia, a cada cirurgia é
preocupação, é um desafio fantástico. Assim. E me diga uma coisa, para começar a alinhar o conhecimento de todos. Você citou aí o clínico, o cirurgião e o anestesista. Esse trio, digamos, eles trabalham em conjunto, porém são funções separadas. Como funciona? Cara, é o que eu sempre falo, né? É uma palavra uma frase que eu falo. A clínica é soberana. Quando eu me formei, a gente quer trabalhar com anestesia, com cirurgia. Mas a gente não tem uma clientela legal para conseguir se manter trabalhando só Claro. com isso. E aí eu fui para a clínica, trabalhei com clínica. Eu tive uma clínica em Barão Geraldo com uma sócia durante quase 2 anos. Aí eu deixei só para ela, porque eu já estava começando a anestesiar e não conseguia tomar muito conta de lá. Eu deixei só para ela, vendi minha parte para ela, tudo bem. Certo. Mas antes disso eu trabalhei muito com clínica. Quando eu me formei, eu tive que trabalhar com clínica para arrumar dinheiro. O atendimento normal ali, né? Fui trabalhando no Carlos Lourenço, em bairros assim, bem afastados, que é super desafiador, porque é um público que não tem grana, é o tutor que não tem dinheiro, às vezes, nem por uma ração pro cachorro. O cachorro fica doente e a gente tem que lidar na situação. Se para clientes que têm condições, a gente pede um hemograma, um exame de sangue simples, eles já rateiam, imagina o povo. Com certeza. Então ali foi fantástico para mim, né? Eu até não citei lá atrás. Quando eu trabalhei com a parte clínica, no começo da minha profissão assim de formado, ali foi fantástico, porque ali eu trabalhei no extremo. No extremo da clínica, no extremo da emergência, no extremo da cirurgia, no extremo de ir na casa do cliente atender, porque a casa do cliente às vezes não tinha nem a comida, nem pro cachorro, às vezes nem pro tutor. Então, assim, é uma situação. Ali foi fantástico. E, cara, e ali a gente começou a ver que a parte clínica é a parte mais importante, que é onde recebe o animal, né? Que interessante. É o primeiro a receber. Então eu falo, clínico é uma peça extremamente... Eu dou um valor imenso no clínico. Cara, o clínico às vezes não tem muito valor, tal. Às vezes o cirurgião, até para o anestesista, né, fica meio assim. Mas a parte clínica é o principal. Por isso que eu falo, clínico, cirurgião e anestesista, cara, é uma pirâmide que tem que estar sempre montadinha. Porque o clínico vai receber o animal, ele que vai avaliar o animal, se é cirúrgico ou se não é. A triagem inicial. Exato. Ali, né? Ele vai ver se o animal está saudável, se o tutor tem dinheiro para pagar uma anestesia inalatória, que às vezes é muito mais viável, muito mais seguro. E ele que vai ver que cirurgia que vai fazer, ele contata o cirurgião, olha, isso é cirúrgico, isso não é cirúrgico. E a hora que o clínico me liga, eu já preciso de todas essas informações. Entendi. Se o animal já fez o exame. Geralmente nas clínicas que eu trabalho tô mais frequente, a gente já pegou o nosso jeito. Então ele já sabe os exames que eu já peço. Então quando eles me ligam, eles já me falam do caso, quantos anos o animal tem, se ele tem exame, qual o estado do animal. E aí a gente contata o cirurgião. Que legal. Então assim, tudo que ele me passa, ele vai passar para o cirurgião. O cirurgião vai avaliar se é cirúrgico, se não é, o clínico avalia a parte clínica e eu avalio a parte anestésica. Então, se esses três não andarem junto, cara, entendi. O sucesso, na minha opinião, o sucesso de tudo dar certo essa pirâmidezinha. Então, o veterinário que atende na clínica, ele pode fazer cirurgia sim ou não? Pode, ele pode operar sim. Tem clínicos que são cirurgiões. A gente conhece muitos aí, colegas nossos, que eles atendem, e ele também é o cirurgião. Agora ficou claro, hein? Então nem assim, todo clínico ele faz cirurgia ou não, tem né? clínico que ele não gosta de operar. Certo. Tem muitos clínicos que não gostam de operar, não se sente à vontade. Tem clínicos que são muito bons na clínica, se especializaram em cirurgia, então aí estreita, né? Aí fica ele como clínico, ele como cirurgião e o anestesista, né? Entendi. E em casos que não é caso de anestesia inalatória, às vezes ele mesmo acaba fazendo a anestesia injetável. Entendi. Então, digamos, ver se eu compreendi direito. Então tem um veterinário clínico que ele que vai analisar, fazer a triagem se aquele procedimento daquele animal precisa de cirurgia, se sim, esse próprio clínico contata o cirurgião e o anestesista. Sim, certo? Exatamente. Perfeito. Tanto com a parte cirúrgica quanto a parte clínica, né? O clínico é muito importante. Então quando a gente fala, o animal não está legal, não levem no pet shop, não levem em agropecuária. Agropecuária é para comprar ração, comprar medicação. Leva no veterinário. Está correto. Ali ele está apto a diagnosticar o que o seu animal tem. Se é uma simples doença, uma simples coceira, ou se é cirúrgico.
Entendeu? Então, o clínico é o que eu falo. A clínica é uma frase, a clínica é soberana, cara. A clínica é fantástica. Entendi. E você é cirurgião também? Eu opero também. Que legal. Fiz alguns cursos também de cirurgia, mas assim, eu não consigo me dedicar muito à cirurgia, por causa da agenda de anestesia, e até hoje eu continuo estudando, né? Você faço um curso ali, então outro ali. Então eu opero por causa da clínica. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu me vi numa situação que eu preciso operar também. Algumas coisas, né? Não vou castrar. Já castrava, me formei, já fazendo algumas coisinhas e tal. Mas aí também fui fazendo curso e acabei me especializando também em tecidos moles. Então assim, caramba, eu opero, a minha rotina de cirurgia não é tão grande quanto a de anestesia. Tem clínicas que eu vou só para operar. Tem uma clínica lá em Sumaré de uma colega que eu vou lá só para operar e vai outro anestesista. Então, assim... Isso é multifunções mesmo. Cara, tentando fazer, mas também não tento abraçar muita coisa, não. Mas isso é uma virtude, sabia? Quem consegue sempre estar estudando, sempre se aprimorando, consegue realmente ter conhecimento e capacidade para fazer várias funções, estudar, né? Preciso estudar, não tem jeito, cara. Tá sempre indo atrás, tá certo que às vezes aparece curso, assim, fantástico a gente fazer, aí a gente vê, puta, a grana é curta, sim, família, aquela coisa toda, né? Então, assim... Aí fica na vontade, né? Mas a gente vai lá e estuda e... Entendo perfeitamente. E vê o que faz. E agora aprofundando um pouco na questão da anestesia. Tem anestesia inalatória e a injetável. Qual a diferença entre elas? Qual a aplicação delas? A injetável, o próprio nome diz, né? É somente injetável, né? Sim. Quando a gente usa só medicações associadas, o próprio clínico, né? Vai castrar um macho. Ele certo. Vai fazer, que é mais simples, né? É uma cirurgia mais simples, uma anestesia um pouco mais simples. Mesmo assim, com a inalatória é muito mais interessante. O clínico, ele mistura algumas drogas dentro de uma seringa, e faz tudo na veia ali, injetável. Ele está injetando ali e tal. Não que a inalatória não tenha a parte injetável. Tem, mas é uma parte de curta duração que a gente usa praticamente para entubar o animal. Eu não consigo entubar o animal com o animal acordado, então eu preciso fazer ele dormir. Que interessante. Rápido. É igual, vamos falar assim, igual a gente vai fazer uma endoscopia, né? A gente fala, puta, fechou, acordou, dormi 10 minutos. Então, assim, é uma anestesia muito rápida, que dura dura pouco, é o suficiente para eu conseguir entubar o animal. A injetável não, eu faço toda a anestesia toda de uma vez só, na seringa, o rapaz vai lá, o cirurgião opera, casa, acabou, e espera o animal acordar. A injetável, ela é mais forte, né? Isso, ela é um pouquinho mais complicada de repente eu tentar reverter, vamos falar assim. Ele tá injetando toda a droga ali de uma vez só, aquela coisa, então assim, não é uma coisa tão controlada, apesar de ser tudo por peso, né? Então, tudo dosagem, tudo por peso do animal, tá? Mas é uma anestesia injetável, não tem tanto controle assim. Entendi. E essa é uma receita de bolo, digamos que Cara, muita gente faz receita de bolo, mas é o que eu sempre falo, a receita de bolo às vezes não funciona. Não tem casos, tem animal que vai responder bem aquela receitinha, tem animal que não vai responder, então assim, complicado. E aí as variáveis é a raça, o tamanho, o peso, a idade? Exatamente, tem que avaliar tudo, né? Sim. Tem raças que com injetável você não... Né, animais braquicefálicos, vou falar um pug, shih tzu, bulldog francês, essas coisas, fazer injetável é muito arriscado. É muito arriscado. Curioso. Então assim, eles têm uma dificuldade imensa de respirar. Então quando você anestesia, o animal relaxa, o palato às vezes acaba fechando a entrada do ar e o animal acaba não conseguindo respirar. Então, por isso que a gente fala que tem que ser com a inalatória. A gente induz o animal e precisa abrir as veias aéreas, né? E pelo menos entubar e colocar um tubo traqueal ali. Então quando a gente fala essa famosa anestesia inalatória, dá uma leve injetável para ele dormir, aí entuba e toda a anestesia é por via inalatória. Isso, via inalatória. E aí ele fica dormindo. Tem outras drogas que a gente coloca na bomba de infusão, que é controle de dor, também que acontece durante o procedimento. Ele também usa como sedação, para de repente evitar. São somas de drogas para evitar usando uma só excessivamente. Por exemplo, grosseiramente falando,
eu vou induzir e usar apenas o isoflurano, muito isoflurano, isso também causa problema. Então a gente acaba associando várias drogas, uma ajudando em alguma operador, uma sedação, e o isoflurano mantendo ali. Tem gente que não usa isoflurano, usa só as bombas de fusão com algumas drogas também super tranquilas. Que legal. Mas o animal entubado com respirador, com oxigênio terapia direto. Isso aí é... E aí digamos que ele fica dormindo mais leve, e aí você vai monitorando. Assim, eu não digo mais leve, é mais seguro. Entendi. Tá? São anestesias, são drogas mais seguras. O animal vai dormir e aí a gente tem um controle maior do que está injetando e do que pode tirar, do que não pode tirar, do que pode reverter. Entendi. É diferente da injetável, que muitas vezes não tem. A pessoa faz e o animal parou e a pessoa não tem muito o que fazer. Parada cardíaca ocorre, né? Parada cardiorrespiratória. Caramba. Então, assim, é complicado. E isso ocorre com certa frequência? Com a injetável, sim. Que curioso. Injetável, sim, cara. Injetável, assim, porque, assim, muitas vezes, cara, a anestesia injetável, a pessoa que está fazendo também não sabe muito sobre anestesia. Ele só sabe da receita. Entendi. De bolo. Só que ele esqueceu que aquela receita não serve para todo animal. Uhum. E aí ele vai com aquela mesma receita, um exemplo, para uma castração de fêmea, de uma lhasa, e aí ele acaba fazendo um pouco a mais pro peso do animal, ou então não percebeu que o animal é um braquicefálico, que pode entrar em apneia, entrar em apneia pode entrar em parada cardiorrespiratória. Caramba. Então, assim, é tudo muito silencioso. Ele tá ali castrando ou fazendo um procedimento e não repara que o animal parou de respirar. Uhum. Às vezes o animal parou de respirar, mas o coração está batendo. Às vezes uma simples parada respiratória vai abaixando o batimento cardíaco até o animal parar. E o clínico, a pessoa às vezes que está operando, só percebe, ué, o animal parou. Aí para a cirurgia, às vezes o animal já está parado há 1 minuto, Caramba. 2 minutos. Então acontece, isso é o que acontece bastante. E a gente sempre pega no pé, né? Do clínico. A gente fala, cuidado, quer fazer injetável, faz, mal, cuidado com essa droga, para esse animal aqui. A gente sempre se ajuda, né? Porque a gente entende que todo tutor, às vezes, a maioria, muitas vezes, eles não têm dinheiro para pagar inalatório. Sim. Porque é uma anestesia mais cara. Uhum. Às vezes o valor da anestesia é mais caro que o procedimento. Entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes o tutor não tem o dinheiro. E o clínico se vê numa situação de ter que fazer com injetável, senão às vezes até numa situação de emergência. Uma saia justa fica. Puta, eu preciso fazer. Então, não é emergência, eu quero castrar, o tutor quer castrar a cachorra. Não tem dinheiro, deixou claro, não tem dinheiro para exame, não tem dinheiro para inalatória, mas ele quer castrar, que já é um ponto super positivo. Uhum. Fazer o tutor Claro, castrar, aquela coisa toda. E aí tem que fazer no injetável. Hoje em dia é muito injetável, ainda é muito. Sim. Ainda. Por causa desse fator financeiro do tutor. Certo. Então acontece muito. O injetável é muito rotineiro. Muito rotineiro. E aí você fica acompanhando a cirurgia ao lado do cirurgião, correto? Monitorando o batimento cardíaco, respiração. Quando na inalatória, sim. Quando é injetável, a maioria das vezes é o clínico mesmo que faz. Não me chamam. Injetável é praticamente eles. Você não entra em cena, Não, na injetável não. Muitas vezes, ou então alguns me ligam, Luiz, eu preciso castrar uma cachorra, mas é na injetável, você vem? Então, assim, mesmo sendo na injetável, quando eu faço, é um pouquinho mais diferente. É praticamente uma inalatória. Certo. Aí a gente acaba conversando com a clínica, a gente acaba fazendo um valor mais bacana, aquela coisa toda. Pro cliente, tá vendo que precisa castrar, então quer castrar, quer cuidar do animal, então a gente acaba batendo um papo, bem flexível isso. Ou injetável é só ele mesmo, acabou, eu nem sei o que aconteceu. Entendi. Putz, às vezes eu vou lá e numa semana ele já castrou 10, naquela semana ele fez sozinho e tal, mas é normal, é a parte anestésica injetável que o clínico mesmo o animal ele volta mais rápido da anestesia quando é inalatória? Muito mais rápido. Porque tem menos drogas, né? É mais controlado, né? É mais controlado, às vezes até usa mais drogas do que injetável, vamos falar assim. Às vezes. Mas é bem controlado. Eu consigo reverter isso rápido. Certo. Né? Então, assim, é bem tranquilo. Às vezes o animal acaba a cirurgia, dependendo da cirurgia, acabou, 5 minutos depois o animal está em pé. Caramba. Praticamente, assim. Até a gente faz muito aqui, que acontece, que a gente acaba a anestesia, 5 minutos depois, 10 minutos depois, o animal já está voltando em pé e tranquilo, não está agitado, fica
aquela coisa maravilha, sem dor, tudo bem controlado, então assim, é uma maravilha. Sim, eu já ouvi casos aqui mesmo na toca, que durante a cirurgia o animal tem parada cardíaca e aí você conseguiu reverter a situação. Sim, cara, acontece. Ó, Não é muito comum, mas assim, às vezes a gente pega animal que não tá às vezes muito bem, ou então que já tá indo por uma cirurgia muito ruim, ou então até mesmo saudável, animal saudável. Sim. Já aconteceu no meio do procedimento, tem uma queda brusca ali de saturação, de batimento, frequência respiratória, pressão. Uhum. E aí o animal acabou parando, mas graças a Deus a gente consegue reverter, quase 100% das vezes. Né? Que bom. Mas esses casos que não tem o que fazer, é o que eu falo, né? A medicina Sim. não é uma matemática, né? Eu adoraria que fosse, que eu colocasse para dormir e cuidasse Sim. 100%. Seria muito perfeito. Mas assim, né? seria maravilhoso isso, né? Eu saber que não vai dar nada, mas não, é o desafio da anestesia. Por isso que a gente volta lá atrás, vai lá na parte clínica, ver os exames do animal. Que legal. Então, às vezes, a parada cardiorrespiratória de um animal, às vezes pode acontecer um animal extremamente saudável. Uhum. Os exames todos normais, hemograma normal, ultrassom normal, raio-x de tórax normal, sem nada. Enfim, tudo normal, mas pode acontecer uma parada cardiorrespiratória. E a gente tem que estar preparado para reverter isso. E como reverte? Com drogas, massagem cardíaca. Então você tem um drogas, kit ali, por exemplo, tem. adrenalina, por exemplo, que você coloca, Adrenalina, volta. a gente está percebendo que o animal já está caindo um pouquinho mais, faz uma atropina, faz um lido, faz algumas drogas ali para tentar subir um pouquinho a pressão, mas se parar é adrenalina, massagem, interessante. Ventilação, bastante ventilação, que eu digo ventilação, bastante oxigênio, a cada tantas massagens, uma ventilação bom, ou então se a pessoa está com respirador, deixa o respirador funcionando, com droga, e aí vai tentando reverter. Já chegamos a ficar quase 1 hora em cima do animal tentando reverter. Enquanto não reverte, a gente fica persistindo. Às vezes não tem mais o que fazer e a gente fica persistindo. Sim. Porque quer que aquele animal não morra, quer que aquele animal fique com a gente. Então, assim, é bem comum. Mas graças a Deus, assim, pelo menos comigo, graças a Deus, é bem difícil de acontecer de um animal, a não ser que ele morra na mesa, né? A não ser que o animal esteja já entrando numa cirurgia, já numa situação muito ruim, num exame extremamente desfavorável, um câncer, já com metástase, enfim. É um desafio muito grande de tentar deixar, aí na verdade é um desafio muito grande de deixar esse animal vivo até o final, até tirar o problema. É uma situação tensa, né? Tensa. Deve ter um clima. Porque às vezes assim, não tem muito o que fazer. Sim. Se não fizer, o animal morre. Se fizer, pode morrer, mas é uma chance de uma sobrevida um pouco melhor para o animal. Então a gente entra numa situação dessa, numa pressão, pressão psicológica. Sim. Porque, coitado do animal, ele já está numa situação que se não fizer vai morrer. E se fizer, tentar uma sobrevida, às vezes a gente sabe que a gente está fazendo aquilo só para deixar o animal vivo um pouco mais tempo. Então, eu principalmente entro numa anestesia já bem mais preocupado, bem apreensivo, não digo mais bem preparado, mas muito mais atencioso em algumas coisas, em drogas, o que usar, o que não usar. Então pensando muito no bem-estar do animal. E qual a importância dos exames pré-operatórios para você? Muito importante, muito importante. Porque assim, eu uso drogas que são metabolizadas no fígado, excretada pelo rim, e pulmão. Então assim, se eu pego um exame, tudo normal, hemograma normal, uma função hepática, tudo normal, uma função renal, tudo normal, um raio-x de tórax, um tórax limpinho, sem nada. Para mim, isso eu já vou para uma anestesia que eu posso usar algumas drogas, eu posso ir um pouco mais tranquilo, o animal está bem, eu posso usar o meu protocolo para aquele animal, para aquela cirurgia sem uma preocupação maior. Correto. Isso num quadro de um animal com exame completamente normal. Agora vamos supor que o animal entre para mim com a função hepática bastante alterada, TGO, TGP, FA, fosfatase alcalina. Tudo isso altera a metabolização do que eu estou fazendo de injetável, e tanto de injetável quanto inalatório, o que eu for usar. Entendi. E aí vai ser excretado, às vezes o rim também está com problema. Então assim,
a droga demora para se metabolizar, e aquilo vai acumulando, e aquilo vai deixando o animal pior. Então, assim, a gente tem que pesar muito. Às vezes vai o animal para cirurgia com um exame muito ruim, precisa ir. Às vezes é quadro de emergência, o animal precisa ir para cirurgia de qualquer jeito, mesmo os exames são todos ruins. Aí é aquele lance que muitas clínicas brincam comigo. O Luizinho, que eles falam, o Luizinho que lute. Né? Porque aí eu tenho que tentar deixar o animal vivo, não tenho que fazer, precisa ir para cirurgia. E aí o pessoal fala, o Luizinho que lute, né? Sim. Que eu tenho que tentar deixar o animal vivo até acabar a cirurgia, o animal acordar. E é um desafio muito grande. É uma responsabilidade tremenda. Muito grande, porque é uma vida, né? Com certeza. É um filho de alguém, então é muito sério isso. E quem faz essa análise de todos aqueles dados técnicos que você Sim. falou, é você ou é o clínico que faz te dar um parecer? Né? O clínico muitas vezes já olha aquilo lá e fala, Luiz, eu acho que o exame está alterado, não sei, o que você acha? Aí deixa eu dar uma olhada. Se for algum ponto que não importa muito para mim, que de repente não vai alterar muito a cirurgia, a anestesia, a gente vai. Mas eu sou bem chato em relação a isso. Qualquer alteração mínima, se não é cirurgia de emergência, se é só de eleição, vou castrar, vou fazer uma limpeza dos dentes, vou castrar uma fêmea, vou castrar um macho, quero tirar um nódulozinho que não... Certo. E o exame deu um pouquinho alterado, eu suspendo. Falei, vamos tratar e vamos refazer daqui 15 dias os exames. Entendo. Então, assim, é muito isso. O risco é menor, né? O animal tem que estar bem, é igual a gente vai operar. Sim. Eles pedem aquele monte de exame, monte, a gente vai atrás, demora, passa pelo anestesista, passa pelo cardiologista, passa por tudo aquilo. Então, assim, você tem que ir bem. E quem que pede todos esses exames é o cirurgião, é o anestesista. Então ele quer ver tudo isso. Se ele falar que não dá, ele não vai te anestesiar e não vai ter cirurgia. Ponto, acabou. Então você tem autonomia de parar uma cirurgia, falar assim, eu não vou fazer. Mesmo que esteja agendado com o cirurgião, com o clínico, com o próprio cliente. Claro. Você fala, não vou fazer. Se o cliente falar assim, eu quero fazer mesmo assim, eu tenho que fazer ele assinar um termo dizendo que o animal está assim, está assado, que o exame não está bem. Caramba. Por exemplo, não é uma cirurgia de emergência, ele não precisa ir para uma cirurgia de emergência, mas o exame está alterado e ele é assim mesmo, quer fazer, então vamos assinar um termo dizendo que você está ciente que seu animal está indo para um procedimento com os exames alterados, que não é interessante, seria interessante você fazer um tratamento, refazer esse exame lá na frente, 15, 20, 30 dias depois, e ver se esse exame está normal, normalizou, vamos fazer. É o que acontece muito aqui na toca. Sim. A gente tem um trabalho muito bacana que é o da doutora Bárbara, do doutor Ernesto, que eles fazem a captação e quando me chamam, eu mostro o exame, olha Luiz, está bem, eles mesmos já me conhecem, falam, Luiz, eu já nem marquei porque eu sei que você vai... Sim. Então assim, o exame está alteradinho, vamos deixar para depois? Ele falou, ótimo, vamos deixar. Então assim, é muito importante, o sucesso da anestesia, da cirurgia, vem lá, é aquilo que foi aí, volta na trilha, volta lá no clínico, que pediu o exame deu alterado, então a gente não vai fazer. Se for emergência, tem que ir para cirurgia, eu pego mesmo só para saber o que de repente eu vou usar de droga, o que eu não vou usar de droga, o que eu vou usar mais, menos, então, mas assim, é emergência, precisa ir para cirurgia, então vamos fazer. Você tem que ser bem crítico, né? Mas mesmo assim eu tenho que saber do que está acontecendo, mas tem emergência que não dá nem tempo de fazer exame. Entendi. Por exemplo, um animal atropelado, uma esplenectomia rompida, eu não consigo tempo de coletar, manda para o laboratório, espera ali 4, 5, 6 horas, 12 horas para o resultado chegar. Não, o animal precisa te operar. Aí a gente vai às cegas, né? Sim. Então, vai às cegas, mas a gente já vai, nesse caso eu já vou imaginando que está tudo ruim. Imagina o pior cenário, né? Eu vou imaginando o pior cenário, porque se não tiver o pior cenário, eu já estou ganhando. Porque eu já fui bem precavido, eu já fui usando menos coisas possível, pensando no animal não. Então, assim, tem que sempre tem que ser bem crítico. Né? Claro. É o que você falou. Pensar no animal, o bem-estar do animal, aquilo é uma vida, né? Sim. Não é um cachorrinho de pelúcia, né? E acaba que seu cliente final não é o dono do cão. Certo? Porque, assim, quem me chama pra cirurgia é o clínico, é o cirurgião. Assim, muitas vezes o tutor mesmo, o dono, eu vejo só na hora que eu chego. Que muitas vezes o clínico, Luiz, está chegando, o tutor está aqui, está esperando, ele quer falar com você. Eu falei, puta, maravilha. Mas antes disso, quem me chamou, quem me apresentou o animal, quem me apresentou o exame, quem pediu o exame, eu conversei, muitas vezes eu vi o animal, muitas vezes
é o clínico. E o dono do animal, o tutor, eu não vi. Entendi. Eu vou ver na hora da cirurgia. Então, Claro. assim, é que eu falo, o meu cliente é o clínico final. Não que o dono do cachorro não seja. Não sei se você entender, porque Claro. o clínico que me chama e eu vou prestar serviço para o cirurgião. Aham. O tutor é meu cliente? É cliente também. Uhum. Mas, assim, o meu cliente é o cirurgião. Ele Sim. me contratou, ele vai me pagar. Vai vir dele, Claro. não é o tutor que vai vir, tá, Luiz, a sua parte. A maioria não é assim que acontece. Sim. A maioria das vezes. Às vezes eu vou embora, eu recebo daqui tal dia, junta tantas, enfim. E muitas vezes o tutor espera o anestesista. É engraçado, né? Porque assim, Sim, com marca a certeza. cirurgia e aí o tutor fica esperando o anestesista. Você vai esperar o anestesista chegar. E a clínica às vezes me liga e fala, olha, o tutor que está esperando que ele quer falar com você. E a hora que eu chego, eu percebo um ar de muita apreensão. Sim. Quando eles olham para o anestesista. É engraçado. Você tem uma figura ali meio obscura, assim. O anestesista chegou e aí fica aquela coisa. Você quer nisso? Aí eu pergunto, tudo bem, me apresento, converso. Sim. Sempre faço a mesma pergunta. Você tem alguma dúvida para tirar comigo em relação à anestesia, do que eu vou fazer? Não, só estava esperando você chegar. Não, só tá. Querem ver assim. você, né? Só quer ver a figura ali, né? É incrível, porque muitas vezes o cliente fala, o doutor está te esperando, quer fazer um monte de pergunta, quer saber como que é, e aí quando eu chego não pergunta nada. Aí eu fico, ele não queria me fazer pergunta? Eu falei, então, Sim. ele ficou aqui, né, me fazendo um monte de pergunta, falando que era que você chegar, que quer falar com você, e a hora que eu chego, eu não tenho dúvida nenhuma. Deve ser uma tensão ali, né? Então O proprietário também. Eu me coloco no lugar, né? Imagina, a gente vai levar um animal, e aí eu fico esperando até o último minuto para entregar o meu animal, então... Eu quero ver a equipe toda, eu quero ver o anestesista, Sim. quero ver o cirurgião, quero ver o auxiliar, Então, assim, é apreensivo para o tutor, né? E a frequência maior é de anestesias para castração ou... me dê exemplos. Não, tem de tudo, cara. Cesárea, ortopédica. Cirurgia ortopédica, castração de macho, castração de fêmea, Se uma cirurgia... cirurgias de emergência, plenectomia, lobectomia, fígado, enfim, tumor de mama, mastectomia, radical unilateral, N cirurgias, né? Eu estou imaginando... Oftálmica, né? Então, sim, para tudo. Né? Estou imaginando algum cenário, assim, imagina um cão atropelado que tem algumas fraturas, então a cirurgia ortopédica, são algumas partes do corpo vai demorar tipo 5, 6 horas. Sim, Você precisa manter o animal ali adormecido durante todo esse período. Todo esse período. A gente usa também bloqueios regionais. Vou operar a perna, a gente usa alguns bloqueios, uma epidural, bloqueio de algum ponto específico que o cara o cirurgião vai mexer, o ortopedista vai mexer, o plexo, aquela coisa a gente faz uns bloqueios ali e faz a anestesia inalatória e aí consegue manter a anestesia um pouco mais branda, porque o animal também está bloqueado, então é uma soma, não é só porque eu bloqueei, eu vou deixar o animal acordado, não tem como. Teria como alguns procedimentos fazer o bloqueio com o animal acordado, mas só que o animal não é igual a gente falou, eu vou te anestesiar a mão, porque você fez um corte, você fica quietinho, tá? A gente fica quietinho, a pessoa fica suturando, a gente não está sentindo nada, o animal não. Eu faço o bloqueio, o animal não está sentindo nada, mas eu não mexo. Então, de qualquer forma, eu preciso fazer o animal dormir. Acabo deixando uma anestesia um pouquinho mais levinha, mas está tudo bloqueado, o animal não está sentindo nada. Então, assim, é que o animal não para quieto, né? Sim, com certeza. Eu peguei um animal, isso aí foi fantástico. Um animal. Eu lembro que foi uma Golden e ela foi atropelada, teve dilacerações, não teve fratura, mas precisou sedar e eu bloqueei. Para fazer a sutura, a limpeza. Eu bloqueei, ela era tão boazinha que eu bloqueei e não fiz nada. O animal para ela dormir. Eu na mesa, o pessoal mexendo, suturando, esfregando, lavando, e ela quietinha na mesa. Só foi um único caso, porque e aí a gente falava assim, peraí, fica quietinha, você tem, fazia carinha, tá doideira. Ela ficava lá de boa, ficou ali 40 minutos. É mesmo? Eu lembro disso aí até hoje, achei incrível. Eu tenho fotos disso aí até hoje, vídeo que eu gravei, porque eu achei incrível. Surreal, né? Surreal o negócio. Mas é difícil, é muito difícil. Cara, você falando de bloqueio, eu lembrei de um episódio que eu tive. Já fiz 8 cirurgias ortopédicas devido a acidente de moto que eu tive. Todo quebrado, então. Todo reformado. Você é de mentirinha, então. Cara, você é de mentirinha. Eu juro, ele livramento está bem, tá andando, está 100%. E aí, eu tava com uma dor, juro, no braço assim, ó, insuportável. Não tava aguentando mesmo. Daí eu comecei a reclamar.
Veio o anestesista, cara, ele levantou meu braço, deu uma aplicação aqui na axila. Juro, meu braço assim, ó, parou. Mas foi instantâneo, cara. Eu perguntei, o que foi que você fez? Que mágica você fez? Ele falou, Bloqueou o seu plexo braquial. foi um bloqueio. Eu falei, caramba, que mágico Bloqueou isso. o seu plexo e aí você não sentiu mais nada. Cara, nem o Aí você tramal pode fazer nada. tava resolvendo e esse aqui, ó, Bloqueio. adormeceu. Foi assim, ó. Nossa, eu lembrei da cena agora, sabe? Mas é isso que a gente faz, a gente bloqueia, né? O plexo braquial para outros plexos, enfim, outros lugares que a gente precisa mexer. E o que são isso? São nervos São principais? nervos responsáveis por essa região, por essa. Então a gente vai naquele ponto lá em cima que vai bloquear tal lugar. Entendi. Tem vários, o corpo inteiro tem um monte. Tem alguns principais e tem as ramificações. Isso, a gente vai em alguns pontos e faz aquele bloqueio, né? E aí vai bloquear o ponto que você quer. Né? Tem bloqueio no olho, bloqueio na boca. Muito legal. Bloqueio nas patas, enfim. Então, assim, tem bastante. Isso soma com a inalatória. Isso somado com a inalatória vira uma anestesia, coisa mais linda. Entendi. Tá perfeito, né? Que show, cara. Caramba, Muito sabia que ia bacana. ser bacana essa conversa aí. É show, cara. Anestesia é muito legal. Que cara. show. E você acha que essa profissão de anestesista ela é pouco valorizada? Assim, nem tão pouco, assim. É um assunto muito delicado né, de valorização, porque deveria sim ser um pouco mais. Aham. Mas a gente não pode colocar a culpa 100%, exemplo, quando a gente fala de valorização do anestesista. A gente enxerga a figura do clínico, da clínica, do hospital, que não chama, aquela coisa toda. Se você pegar isso há 20 anos atrás, o anestesista era uma figura, nem tinha quase. 15 anos atrás não tinha. Lembro quando me formei, eram meia dúzia em Campinas que tinha. Caramba. A gente sabe o nome. Sim. Até hoje eu lembro quem que eram. Fulano, ciclano. Então assim, caramba, eram poucos assim. Hoje não, hoje tem muitos anestesistas bons saindo por aí, então. E a anestesia evoluindo cada vez mais. Cada vez mais evoluindo. As drogas estão evoluindo também? Total, assim, muito. Agora, a valorização, às vezes a gente pega naquele ponto assim. Às vezes o dono não tem dinheiro. Sim. Às vezes o clínico quer fazer, mas o dono não tem dinheiro. Sim. Aí o clínico, muitas vezes, Luiz, o dono não tem dinheiro, ele tá meio sem grana. Dá pra gente fazer alguma coisa, a gente acaba mexendo aqui, mexendo ali de valor, pra tentar chegar, mas a gente não tem muito o que fazer, porque o custo nosso é elevado de uma anestesia. É muito elevado, as drogas estão bem elevadas. São importadas? Não são importados. Principalmente agora, quando entrou a pandemia, os valores subiram absurdos. Imagina. E a gente, assim, mas absurdo mesmo. Teve droga aí que subiu, teve um ponto aí que chegou a subir 2.000%. Caramba. Então assim, você fala, caramba, como que eu vou elevar minha anestesia? A gente não consegue elevar, seguir o mesmo. Então assim, o nosso custo ficou mais alto e o nosso lucro ficou mais baixo. Sim. Então assim, eu costumo ajudar muito. Tento sempre fazer, doar o meu serviço para um procedimento, para quem está precisando, aquela coisa toda. Mas está muito caro. Voltando no assunto da valorização, tá faltando também um pouquinho da parte de alguns clínicos, talvez os mais antigos, de aceitar um pouco o anestesista, né? Porque antigamente o clínico, ele era o anestesista, ele era o cirurgião, Sim. ele era o ortopedista, ele era o dermatologista. Porque antigamente não tinha isso, era uma cultura. Sim. O cara lá atrás, ele tinha que saber fazer tudo. Imagina Ele não mesmo. tinha um oftalmo para ele chamar. Então, eu vou chamar um oftalmo, vou chamar um dermato, eu vou chamar um... Enfim. Era outra realidade. Era outra realidade. O clínico sabia se virar muito bem em tudo isso. Hoje em dia a gente tem tudo, né? Sim. Tem dermato, a gente tem o onco, a gente tem o anestesista, o ortopedista, o cirurgião, enfim, tem todas as especialidades que tem na humana, hoje que a gente tem no veterinário, tudo. Então, o que está faltando só é o clínico, não só o clínico, também o anestesista, o cirurgião, toda a classe veterinária, saber aquela frase, cada um no seu quadrado. Sim, se existe a especialização, então por que não? Claro, com certeza. Agora fica muito naquela, né? Mas eu vou mandar pro dermato, eu vou perder o cliente. Aí o cliente não vai voltar mais. Aí ainda pensa nisso, nisso.
Até as pessoas, algumas pessoas novas se formando com clínica, eles ainda pensam isso, que é uma coisa besta de pensar nisso, né? Sim. A gente não está encaminhando para o outro pegar o cliente, então não existe. A gente, na verdade, está para somar. Claro. O cliente não sair, não ir embora, para ficar com você. É muito chato para o tutor, você como tutor trazer o cliente para mim. Se o cliente tem um problema de pele, eu não consigo tratar, eu fico ali meses tentando tratar, e você gastando seu dinheiro, e em vez de desde o começo ter mandado para um dermato, o dermato tratou, voltou para você, acabou o problema. Então assim, Caramba. se você faz isso, o cliente continua com você. Com certeza. Não tem por que ele ir até mesmo porque ele é dermato. Sim. Ele não vai querer saber de atender o olho do seu cachorro. Exatamente. Entendeu? Fazer uma cirurgia de infecção de útero. Então, assim, a valorização está nisso. Mas parte muito do veterinário também de quebrar esses conceitos, né? Isso, não encaminhar cada um no seu quadrado. Olha, vamos fazer cirurgia, vamos chamar anestesista, vamos chamar ortopedista. Aí acaba que ele faz tudo e acaba muitas vezes dando ruim. Nós fizemos um talkcast com uma veterinária, com a Silvia Stevenson, e ela estava falando dessa evolução da medicina veterinária aqui. Tá, então, a evolução... Eu trabalhei com a doutora Silvia Stevenson. Que legal. Foram 7 anos. Eu fui anestesista dela lá no hospital durante 7 anos. Lá foi um divisor para mim, porque eu aprendi muito. É verdade. Lá foi assim, eu entrei pouco tempo de formado, já tinha meus cursos de anestesia. Já como anestesista lá? Já como anestesista. E eu entrei até num lugar de um anestesista muito famoso. Então, quando eu entrei lá, foi uma responsabilidade muito grande. Porque eu estava entrando no lugar do anestesista, entendeu? Do tal anestesista. Então, assim, para mim... Expectativa lá em cima, né? Então, para mim, aquilo foi... E eu mantive eu fiquei lá por anos, 7 anos, se eu não me engano. A doutora Silvia é fantástica, excelente. E ela é cirurgia ali... Nata, profissional, um negócio muito bacana. Gostava muito de trabalhar com ela e admiro muito o trabalho dela, até hoje. Encontrei ela quando ela veio aqui, conversei com ela um pouquinho. E ela me ajudou muito, porque ali foi um divisor, né? Ali eu aprendi muito. Ali, 7 anos ali foi... mais de 2.000, 3.000 anestesistas. Que legal. Eu sempre falo 2.000, 3.000 porque assim, eu tinha minha agenda. Então todo dia eu tinha 3, 4, 5, todo dia, de segunda a sexta. Então, mesmo? No final dos meus 7 anos, com certeza. Eu comecei a contar, eu falei, perdi as contas, deixa pra lá. E tem alguma raça específica que você gosta de trabalhar? Não, sim. Você falou dos braquicefálicos, só pra deixar claro. Esses são desafios. Braquicefálicos são os cães que têm o focinho mais curto. Isso, aquele achatadinho, né? Sim. Esses são mais difíceis? Cães maiores, cães menores? Tem alguma diferença? É uma racinha mais desafiadora, né? Tem uma dificuldade de respirar um pouco. Você vê que eles respiram roncando, né? Sim. Mesmo sem aqui brincando e tá roncando, tá aquela coisa toda. Então eles têm uma dificuldade um pouco mais de respirar. Então ele é um desafio um pouco, é uma atenção um pouco maior que eu tenho que dar em relação à parte respiratória, até mesmo quando acaba a cirurgia, o animal volta, começa a acordar, são os animais que eu demoro mais para estubar, para tirar o tubo da traqueia. Eu falo que praticamente eu tiro quase ele acordado, quase em pé, porque assim, muitas vezes você pode tirar antes do tempo e o animal está colado. Tá relaxado Colabar. A traqueia, então... Colabar seria? Colar. Certo. Fala assim, a abertura da traqueia tá aqui, o pálito tá aqui, aí o pálito fecha em cima ali, não deixa o animal respirar, a pessoa não percebe, aí quando o animal começa a ficar com a língua roxa, aí você tem que entubar de novo. Então eu espero esse animal praticamente levantar a cabeça para eu conseguir tirar. Entendi. Praticamente quase eu falo assim, vou tirar quando ele estiver andando. Lógico, não é assim, mas eu falo na brincadeira, no centro cirúrgico, que eu vou estubar o animal quando ele estiver indo para casa. Eu falo, a hora que o dono colocar a coleira e sair andando, eu vou lá e tiro do bicho. Sim. Brincadeira não é por aí, mas é só para exagerar, para entender. Tem que prorrogar ao máximo, né? Eu tenho que deixar para depois para estubar o animal. E entre cães grandes e pequenos? Não vejo. É aquilo que eu te falei, cada situação é uma situação. Então, às vezes, tem animal muito grande que me dá muito trabalho, mas tem animal também muito grande que para mim é super tranquilo. Tem Entendi. Então, cada situação e cada animal responde de um jeito, não tem jeito.
É mesmo? Não é aquilo, não é receita de bolo, eu não vou usar a mesma droga para todo mundo, eu não vou fazer a mesma indução anestésica para um Shih Tzu, para um Lhasa, para um York, para um Dog alemão, entendeu? Eu não vou, cada animal é um animal, cada situação é uma situação que eu avalio junto com o clínico, volta lá atrás. Tem que ser personalizado o trabalho. É um trabalho personalizado. Imagina. Quando eu chego aqui, eu falo, que cirurgia que é? Ah, é uma castração. Falou, tem exame, qual que é o animal? Qual é o peso do animal? Aí eu coloco ele na mesa, ausculto, vejo se não tem algum problema, alguma coisinha diferente. Então, assim, é um trabalho de calma, né? Sim. Às vezes é o que eu falo, demora às vezes o anestesista chegar, avaliar o animal, fazer a pré-anestesia, induzir, entubar, demora mais isso aqui do que a cirurgia. Peraí, como é que é o processo então? Então assim, eu chego, analiso eu sou o animal. curioso por isso. Não, vamos lá. Imagina a cena, sabe? Você trazendo o animal, eu coloco, eu vou bater um papinho em você, ou então Perfeito. não, você já deixou e já foi embora, o clínico vai me apresentar o animal, vou perguntar que cirurgia que é, vou colocar ele na mesa, vou auscultar o coraçãozinho, ver se dentro do tá centro tudo bem. cirúrgico já. Dentro do cirúrgico, vou ver a mucosinha, se está tudo legal, se está alguma alteração, se está vomitando, se está com diarreia, me dá os exames aqui. Tem que estar em jejum? Jejum, cirurgia sempre em jejum. Uhum. De 8, 12 horas, tanto certo. de água quanto de comida. Eu olho os exames, tá tudo bem, tá tudo ok, guardo o animal, vou lá na minha maleta, preparo uma pré-medicação, pré-anestésico, para deixar o animal mais tranquilinho. Às vezes o animal tá muito agitado, vou lá, faço a injeçãozinha, só para deixar ele mais calminho, mais tranquilo. Você é um alquimista ali, imagina aquele então, brinquedo de alquimia, assim, com vários caiu, produtos. tranquilizou, já tá mais calminho, aquela coisa toda, pego, coloco na veia, aí faço a medicação para dormir, aí entuba. Então esse procedimento, às vezes demora 40 minutos, meia hora. Sim. Às vezes uma cirurgia é 10 minutos. Mas eu tenho que ter esse tempo. Sim. É um tempo, eu não posso só chegar e já fazer o animal dormir, e já dormiu, já entuba. Não, isso é ruim para o animal. O animal vai responder muito ruim, às vezes não agora, mas ali na frente, depois da cirurgia, o animal vai ter alguma sequela, enfim, pode ter alguma coisa. Então assim, Sim. é tudo com calma, é uma paciência. Sim. E não pode pular nenhuma etapa, né? Não pode, a não ser que é emergência. Tem que chegar e já botar para dormir. Eu não tenho esse tempo de conversar. Entendi. O animal faz rápido, o Uhum. animal morre. Eu preciso induzir, eu preciso anestesiar logo, eu preciso fazer a transfusão de sangue logo. Então, assim, é rápido, é para ontem. Então, eu não tenho esse bate-papo com o animal, não tenho esse bate-papo com o cliente. Eu já chego conversando, Que legal. eu já chego já colocando na emergência, eu já chego. Então, assim, você não tem muito papo. E os exames você vai fazendo na hora, vai avaliando na hora, aquela coisa toda. Sim. Então, assim, é dinâmico, mas ao mesmo tempo não é igual. Nenhum cachorro é igual ao outro. E eu vejo você trabalhando, monitorando os batimentos cardíacos, a saturação do oxigênio no sangue. Então tem várias variáveis ali também durante o procedimento, né? Que você tem que ficar atento. Tem a monitoração, né? Que fica ali o eletro, saturação de oxigênio, o pulso, pressão arterial, temperatura. Então, tudo isso você monitorando junto com o aparelho, o quanto que eu estou mandando de oxigênio, estou conferindo junto com o aparelho se a saturação está legal, por que não está legal. Eu tenho as bombas de infusão mandando as drogas que eu preciso. Que legal, cara. Droga para dor, então para se dar um pouco mais. Sim. Tem várias drogas que eu posso usar ali, posso usar o fentanil, remifentanil, posso usar o propofol, posso usar opioides ali, drogas como tramal, petidina, enfim, tem muitas drogas que a gente pode estar usando, ketamina, que pode estar usando tudo nessas bombas, ou então antes para induzir, para deixar uma anestesia segura e tranquila para o animal. E tem drogas de humanos que podem ser utilizadas em animais? Sim, propofol, a gente usa fentanil, que legal. Zambolagem, diazepam, tramal, enfim, tem muitas drogas, lidocaína, todas essas drogas que a gente usa é da linha humana. Em linha veterinária não tem quase. Certo. A gente dessa parte de anestesia. Tem a ketamina, tem a xilazina, que é veterinária, mas o resto, quase que 100% é tudo humano. Que interessante. Por isso que teve esse aumento que eu falei lá atrás, gradativo e elevado, que não parava de subir tanto as drogas humanas por causa do kit intubação. Poxa, é verdade. O kit intubação,
que todo mundo usava para... Que ficou escasso esse medicamento. Escasso, que são as mesmas, muitas das drogas são as mesmas que a gente usa para cirurgia. Que é um propofol, é o fentanil, é remifentanil, é diazepam, é midazolam, é tudo isso que usavam também para deixar a pessoa entubada na Covid, que a gente usa para cirurgia. Caramba! Quando estava muito em falta, chegou um momento que a gente chegou a ficar sem. Chegou um tempo em que a gente, acho que foi 1 mês, 2 meses sem. Muitas drogas. Sim. Propofol a gente usava bastante. Propofol foi uma das drogas que subiram assim, absurdo, subiu muito. Né? Então, assim, E faz como daí, com a escassez de um medicamento deste? aí a gente tem que reinventar, vamos falar assim. Ou tem que tentar Voltar no tempo. Voltar um pouquinho, vou estudar. Aí foi o momento de muita gente voltar a estudar. Porque assim, estava tudo acostumado com drogas novas, drogas ali. Então, sim. Vamos estudar, vamos um pouquinho para trás. O que a gente usava lá atrás, o que a gente pode continuar, voltar a usar. Vamos associar um pouquinho, para usar só Propofol agora está difícil, então vamos usar Propofol também, mas o que a gente pode colocar no meio? E a gente ir estudando e a gente chegou, pelo menos eu, cheguei em coisas bacanas de anestesia, que até foi legal, que ajudou muito, somou muito. Que show! Tá super bacana, assim, tá. A sua relação com o cirurgião tem que ser muito próxima, né? A comunicação entre vocês tem que ser muito estreita, certo? É quase que irmãos, tem que ser. Mesmo sem eu conhecer a pessoa. Imagina, às vezes você vai chegar e nem conhece o cirurgião. Porque a gente tem que ter uma liberdade um com o outro. Eu digo assim que os dois têm que andar junto para o sucesso total. Sim. E um tem que respeitar o posicionamento do outro. Se eu chegar no momento da cirurgia, vamos falar assim, que a pessoa vai castrar o animal e vai tirar um tumor na mama. Vamos supor. Ele castrou, o animal não está bem, eu vou pedir para ele parar a cirurgia. Sim. Olha, só castra, acabou, não dá. Não segue em frente, senão a gente vai perder o animal. E se ele insistir, a ordem é sua, né? Sua autonomia é total. Tem que parar. É um risco para o animal. A gente está aqui pensando no animal, no bem-estar do animal. Eu quero um animal saindo da cirurgia e indo embora com o dono feliz e não o dono vindo chorar aqui porque o animal morreu. Sim. Então é mais fácil a gente explicar para o tutor que o animal não passou bem durante a anestesia, que ele estava passando mal e a gente preferiu só fazer a questão de encerrar o procedimento e deixar para uma próxima etapa o tumor de mama. Sim. E o animal voltar feliz, embora latindo, correndo, brincando com o tutor. Ótimo. Do que eu falar assim, olha, pode seguir, faz. É mais 40 minutos de cirurgia, tá, faz. Às vezes nesses 40 minutos a gente perde o animal. E como que você consegue analisar isso? Você consegue prever que vai ter uma situação adversa? Assim, o animal começa a não responder bem a tudo que eu fiz. Como não responder bem? É uma saturação de oxigênio que começa a cair, é um batimento que começa a cair, a pressão cai demais, começa a cair. E eu tentando reverter com algumas drogas para ver se volta e não começa, e eu começo a não ter muito resultado. E aqui não é um sinal de que se eu seguir em frente com isso, vai dar ruim. Então eu falo assim, vamos parar por aqui, eu reverto o animal, acabou, o animal vai acordar, a gente faz para uma próxima etapa. Daqui 30 dias a gente tira o tumor, ou daqui 30 dias a gente faz outro procedimento. Mas a gente tem que ver muito isso, porque assim, às vezes você fica insistindo muito, eu vou tentar, às vezes 5 minutos que você falou que vou tentar, ele começou a abrir, depois que ele começou, meu amigo. Caramba. Aí a tensão no momento deve ser enorme. Tem que pensar, parar para pensar bem, assim, avaliar bem o que vale a pena. Vale a pena o quê? Vale a pena correr o risco? Eu posso estar errado, o animal pode voltar, os batimentos podem ficar legal, mesmo fazendo algumas drogas para tentar reverter, subir uma pressão, aquela coisa toda, hiperventilar, a saturação subir. E muitas vezes isso acontece por algumas faltas de alguns exames. Então, assim, para evitar que aconteça aquela coisa do exame, você quer exame? Quero, mas nem sempre eu tenho tudo que eu quero, por falta de grana do tutor. Então, para mim, o ideal é ter o exame completo, é ter um hemograma, função renal, função hepática, um raio-x de tórax. Para mim, isso é legal. Agora, às vezes eu não tenho nada disso, às vezes eu só tenho um hemograma. Vai nas escuras. Então eu vou nas escuras. Então, assim, nesse caso, eu tenho que tomar cautela, eu tenho que ter cautela. Sim. Mais cautela ainda. Muito mais do que se eu tivesse todos os anos. Quando você então fala... é mais ou menos assim, é igual você jogar vôlei. Vamos jogar vôlei e você. Tá. 2 lá, 2 cá, jogando vôlei. Beleza. Agora,
eu vou tampar o olho. Cadê a bola? Sim. Cara, é difícil saber o que eu vou fazer, onde eu vou jogar, onde você tá, o que você vai fazer. Então, assim, eu fico nessa, né? Uhum. O animal é um motor, né? É um mecanismo, tudo funcionando. Sim. É um motor de carro, é aquilo. Mas eu não tô vendo. Eu não fiz exame daquilo. Eu não sei como aquilo tá. E tem que funcionar Aquilo em pode estar harmonia, muito né? ruim. Aquilo pode estar vindo para mim muito ruim já, e eu não sei. Então eu vou para uma anestesia muito mais cauteloso. Quando você citou aquele raio-x de tórax, isso porque é inalatório, então através do Inalatório. raio-x você consegue analisar algo, prever algo ruim? Pulmão limpo, por exemplo, pulmão limpinho, sem sinais de algum problema que já teve no pulmão, então metástase, até mesmo de metástase. Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia de tumor de mama, Uhum. ou um tumor de baço, por exemplo, abriu, tá com um tumor. O animal não tá com a saturação legal, tá ruim, então às vezes, putz, e eu não tenho raio-x, às vezes o animal pode ter pode estar com metástase pulmonar já. Então assim, às vezes eu tenho, o animal tá indo para animal que vai retirar câncer, tumor, aquela coisa toda, eu peço uma raio-x de tórax também. Sim. Que às vezes pode estar em pulmão. Quando já tem pulmão, não tem muito o que fazer. Então assim... Ele já não vai saturar bem o oxigênio no sangue, assim, certo? quando chega já metástase de pulmão, o animal já está numa situação, já não tem tratamento. Sim. Não tem mais tratamento. Então, quando tem É metástase complicado pulmonar, mesmo. então às vezes a gente abre e... Aí o doutor, não, quero fazer mesmo assim. Quero fazer. Aí faz, mas já me dá trabalho desde o começo. Então assim, porque a saturação não responde, aquela coisa toda. Então a gente, quando já dá metástase pulmonar, o clínico já conversa bem com o tutor e fala, olha, já tem metástase pulmonar. Então quando chega em metástase pulmonar é que já está num grau muito avançado. Os riscos não tem são muito, grandes. então olha, não tem muito mais o que fazer, então, o senhor quer mesmo fazer, mas o risco é muito grande. Não, já aconteceu comigo, já muitos de animal já ir com estado muito elevado de metástase pulmonar e o animal não sobreviver. Então assim, não tem a troca de gás, não tem a troca de oxigênio, saturação não sobe, pressão cai, então assim, pressão sobe, pressão cai, fica aquela loucura, né? O monitor fica maluco, o monitor não sabe para onde vai. Então assim, é complicado. É uma profissão estressante? Devido a esses cenários tensos aí? Cara, eu gosto pra caramba. É estressante e assim, não vejo como estressante, eu vejo como desafiador, porque eu gosto de desafio pra caramba. Assim, sim, solucionar problemas, né? Eu gosto de ir nas clínicas, que eu falo, eu gosto de ir nas clínicas que nenhum anestesista gosta de ir. Porque assim, lá é só bucha. Problemas graves. Eu gosto de bucha, de emergência. Trabalhei na Stevenson e era muita emergência, muita bucha, muita coisa que você não tem tempo para parar para pensar, eu quero um exame. Não tem tempo para exame, você tem que agir. Vamos fazer, então assim, eu gosto muito situações dessa parte complexas, de emergência, né? Assim, eu gosto. O que me estressa é quando não dá certo. Quando não dá certo, aí aquilo me derruba. Como assim? Dê um exemplo. Quando o animal morre. Aquilo é um estresse para mim. Acaba o dia, eu tô aqui, né? dou risada com você, mas na hora que eu entro no carro, acabou. O Luiz acabou. Aí às vezes eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para uma outra clínica. Eu tô por dentro, assim, destruído. Eu não conheço o animal, eu não conheço o tutor, eu não conheço, não sei de quem que é. Mas eu tô ali para manter o animal vivo. Sim. Eu não tô ali para perder o animal. Uhum. Quando isso acontece, me derruba. Cara, posso imaginar. Aqui, o Ernesto, que trabalha aqui comigo, a Bárbara, eles sabem como eu sou. Então, assim, é uma situação difícil, cara, porque eu tô aqui para deixar animais. Mesmo o animal já chegou muito ruim. Luiz, mas calma, o animal já chegou muito ruim. Tá, eu sei, tudo bem, eu entendo. Mas quando não tá tão e acontece de perder o animal, isso me derruba. Assim. Sim. Eu tenho que ir para casa, tenho que sentar, eu sento no meu cantinho lá e fico pensando e colocando as coisas no lugar, tentando achar coisas que eu fiz, será que eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Psicólogo, cara, é uma coisa meio assim. Isso é a parte estressante pra ele. Pode pegar as buchas, vamos lá, vamos. É legal, então assim, é um desafio diário. Diário. Todo dia eu saio de manhã de casa e falo, vamos lá, o que eu vou pegar hoje? Faço minhas orações de manhã. E Agradeço o São Francisco de Assis todo dia
me dá esse dom, me dá isso que eu posso fazer todo dia. Mas a parte estressante é isso, a hora que eu perco alguma coisa. Acontece com certa frequência? Graças a Deus, não. Boa! Graças a Deus, ótimo. não. Na Silvia Stevenson, no Hospital Stevenson lá, nós foram 7 anos e eu posso contar aqui na palma de uma das mãos quando eu perdi a Que legal. Então, assim, graças a Deus, comigo quase não acontece. Às vezes rola alguma eutanásia por alguma situação adversa, uma situação negativa? Vamos lá, nesse caso que a gente está falando de metástases, muitas vezes o dono não tem grana para fazer os exames que a gente precisa e tem tumor, vamos falar tumor de mama, aquela coisa, não fez exame, abriu, tá no tumor no baço, tá com tumor em fígado, o animal não está respondendo bem, tá tomado de tumor, vamos falar assim, não tem o que fazer, o animal vai morrer ali. Sim. Se ele não morrer na cirurgia, ele vai morrer amanhã ou depois. Aí nesse caso, o cirurgião para a cirurgia, chama o clínico, ou então quando o clínico já é o cirurgião, liga para o tutor e fala, olha, esse animal está assim, 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 não tem o que fazer, infelizmente. A situação tá difícil. Então assim, o animal está todo tomado de tumor. Então até, vamos falar assim, judiação. O animal sofrendo. Então muitas vezes dali parte do tutor fazer eutanásia no procedimento. Entendi. Então, o animal está na cirurgia, não tem o que fazer, e aí tem que fazer a eutanásia. E aí cabe a mim fazer os protocolos anestésicos para fazer a eutanásia no animal e encerrar por ali. Que legal. E última pergunta aí pra gente Vamos lá. chegar... Ficar mais uma hora aqui, tranquilo. Muito bom. Você acredita que essa sua experiência como clínico, como cirurgião, agora como anestesista, foi fundamental para o seu sucesso na profissão? Cara, total. Se eu tivesse partido só para anestesia, talvez eu não teria o sentimento do clínico, ou de repente um tato do clínico, de poder ajudar com a parte clínica, ajudar com a parte cirúrgica. Como eu falei, uma coisa ajuda a outra, né? Sim. Porque assim, tem gente que se forma, não tem gente que se forma, já parte só para anestesia. É que eu falo, pô, se forma, mas trabalha com a clínica, eu falo para rapaziada nova. Sim. Vai trabalhar com plantão. Eu fiz plantão no VET, fiz plantão num monte de lugar. Então assim, vai trabalhar que isso estreita o seu relacionamento com o animal e com o tutor. Isso te ajuda lá na frente. Então assim, na minha opinião, cara, a parte clínica me ajudou muito. É que eu falo, essa clínica é soberana. A parte de cirurgia ajudou demais, que ajuda a entender o que está rolando ali. Sim. E o que o cirurgião precisa. Então, se eu sei fazer alguma coisa, eu sei de repente o que ele precisa um pouco mais. Então, isso me ajuda na minha anestesia e a parte clínica ajuda na minha anestesia. Então, soma tudo para mim até o que na minha opinião, o sucesso das minhas anestesias. Bacana. Então, assim, a parte clínica é fantástica. Faz a clínica. Se forma e vai fazer clínica. Um pouco, na minha opinião. Excelente. Cara, acho que o nosso papo foi muito bacana para até esclarecer do que é um pouco a profissão de anestesista, quais são as funções, quais são os desafios, né? Diários. A solução dos problemas, porque às vezes você vê o anestesista lá, mas ok, sabe que tem aquela figura, mas não sabe ao certo o que ele faz. Acho que ele fica lá só girando o botão. Exatamente. O cara fica ali só girando o botão, apertando o solinho, só escutando o barulhinho. A gente anestesista, levanta aí, liga o ventilador pra mim. Assim, a gente é motivo de salva. Anestesista não faz nada, que a turma fala, né? Sim. Você tá ali só pra ligar o ar-condicionado pro cirurgião, abrir um plano de campo pra ele, é isso aí, a anestesista é pra isso aí. Você que leva os equipamentos, os monitores? Sim. Tem clínica que tem todos os equipamentos, monitor, bomba, tem tudo. Certo. A grande parte da maioria é eu que levo. Meu aparelho, meus monitores, minhas bombas de infusões. Entendi. Então, assim, eu que levo tudo. Tem que montar o circo, né? Então é um circo que tem que ser montado diário, sai, desmonta, carrega, leva para quenca, monta o circo e é aí que vai. Imagina. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Acho que a nossa conversa foi melhor que eu imaginava, sabia? Legal. Surpreendeu. Gostei também. Muito Pouco bom. Tempo, tinha que ter mais tempo. Pô, verdade. A gente marca mais uma próxima. Talvez tomando um chopp igual você sugeriu no começo. Nossa senhora. De manhã não dá. Aí vão 3 horas de gravação, Verdade, 4 horas. Show de bola. Muito Obrigado bom. pelo convite e vamos que vamos. Show. E o Luiz faz parte da Toca já faz um tempo, nós temos uma certa proximidade. Show de bola. Excelente. Valeu. Até o próximo Tocast. Obrigado.